Bom, muito bem, nós estamos há algumas semanas na nossa série chamada Cotidiano, o Evangelho aplicado no dia a dia. E a proposta dessa série, desde o início, é realmente falar sobre como o Evangelho molda a nossa vida. Nós compreendemos que o Evangelho não é simplesmente uma mensagem que nós cremos, que é divorciada de qualquer das áreas da nossa vida. A gente crê que o Evangelho, e a gente tem falado sobre isso, ele não é mais uma área da nossa vida, mas ele é uma espécie de óculos, ele é uma espécie de lente por meio da qual nós enxergamos todas as coisas. Ao longo das últimas semanas, a gente falou, por exemplo, sobre o que é o Evangelho, porque é fundamental a gente fazer essa definição do que é o Evangelho. A gente falou sobre o que não é o Evangelho. Nós falamos sobre as diferenças entre o Evangelho e a religiosidade, que seria o mau uso da religião. Nós falamos sobre alguns elementos práticos, sobre um evangelismo centrado no Evangelho. Nós falamos sobre generosidade centrada no Evangelho. A gente tem falado sobre alguns temas e hoje eu queria conversar com vocês um pouco desse nosso tempo sobre relacionamentos centrados no Evangelho. Qual é o modo do cristão de se relacionar? Existe um modo por meio do qual a gente se relaciona que reflita essa mensagem que nós cremos, ou essa mensagem que nós cremos é uma área que não se aplica aos nossos relacionamentos? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco, porque a gente observa o fluxo e o modo como o mundo vive. Nós vivemos na era dos relacionamentos descartáveis. Nós vivemos na era, se você tem rede social, é provável que já tenha ouvido esse termo, nós vivemos na época da cultura do cancelamento. Se eu concordo com uma pessoa 99% das vezes, mas eu não concordo em 1% do que ela diz, o que a gente faz? Eu cancelo, eu paro de seguir, porque amizades hoje se constroem, se destroem, simplesmente com um clique na tela do seu celular. E a gente vive essa época. Concordo 99%, se eu discordo 1%, aquilo já não vale, sendo que a gente aprende pela experiência que as coisas não funcionam assim. Mesmo Wesley Safadão, que é 99% anjo perfeito, ele tem aquele 1% vagabundo que a gente não concorda, mas na nossa prática, nas redes sociais, nos relacionamentos descartáveis, parece que isso não é uma verdade. A gente tem a opção de nos relacionarmos com alguém e deixarmos de nos relacionar com alguém o tempo todo. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente começa a refletir sobre isso, olhando para a cultura. Existe um modo de viver que reflita o Evangelho? A fé que nós temos, ela se aplica de fato aos nossos relacionamentos? Nós entendemos que se nós cremos no Evangelho, tudo o que nós fazemos deve ser moldado pela nossa fé nessa mensagem que é o Evangelho. O Evangelho é o que molda a nossa forma de enxergar o mundo. O texto de hoje é um texto escrito pelo apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Filipos. Ele começa essa carta falando para esses irmãos e reconhecendo a cooperação deles. Ele começa essa carta agradecendo a esses irmãos por cooperarem com ele. Paulo, no começo da carta aos Filipenses, ele diz que ora por esses irmãos. Paulo abre o coração para eles e fala também sobre os seus próprios sofrimentos. Ele diz, inclusive, que se alegra porque os seus sofrimentos têm dado a ele uma oportunidade de anunciar Cristo. E depois de prestar todo esse relatório, de falar como ele enxerga esses irmãos, como tem sido a sua vida, de falar como ele ora por esses irmãos, ele faz um apelo para essas pessoas, e o apelo é o seguinte: vivam em unidade. Viver em unidade é simplesmente Paulo dizendo para esses irmãos o seguinte: eu quero que a partir de tudo isso que eu falei para vocês, vocês tenham relacionamentos sinceros e significativos. Era um desafio muito grande para essa igreja de Filipos, e é também um desafio muito grande nos nossos dias. A igreja de Filipos era composta por gente de lugares distintos. Judeus convertidos ao cristianismo, gregos convertidos ao cristianismo, gente de tudo quanto é canto, que vinha para aquela cidade, então traziam culturas diferentes, entendimentos diferentes, o que nós chamamos de cosmovisão diferentes entre eles, e Paulo está dizendo, mesmo com todas essas diferenças, eu estou fazendo um apelo para que vocês vivam em unidade. Como isso é difícil? A gente olha para a nossa cidade e a gente percebe que Macaé também tem um pouco disso. Talvez de algumas gerações para frente seja mais fácil você encontrar um macaense, mas as gerações mais antigas, assim,
tipo do Flávio para trás, assim, já é um pouco mais difícil, é comum as pessoas até comentarem. Não sei se eu tive não vou falar privilégio, mas tive a oportunidade de trabalhar durante alguns anos embarcado, e quando as pessoas viam e ouviam que eu era natural de Macaé, era um espanto, assim. E a gente trabalhando em Macaé e as pessoas assustadas porque tinha alguém daqui. É muito comum que a gente tenha pessoas vindo de diferentes lugares. Vamos só fazer um teste aqui. Quem aqui não é de Macaé, levanta a mão, por favor. Então, a gente vê aí mais ou menos, não deu certo o teste que eu fiz, mas é mais ou menos a metade, já é um bom número. É porque eu falei que os mais novos são daqui. Por isso que meu pai levantou a mão, o pessoal aí, mas a gente compreende, e você sabe disso, que a gente tem essa cultura. Mesmo quem é daqui, que é o meu caso, meus pais não são daqui. Então, dá essa misturada de cultura. Eu sou meio itaperunense, não vou nem falar de onde minha mãe é, mas enfim, a gente tem essa mescla de culturas, e isso é muito comum na nossa cidade. Pessoas de lugares diversos, pessoas de lugares distintos. E aí você começa a conversar, ou você cria uma bolha, eu vou me isolar e me relacionar apenas com pessoas que são do meu entendimento, que pensam a mesma coisa que eu, ou quando a gente começa a se relacionar, a gente vê o que é muito comum em qualquer relacionamento entre seres humanos, é que há muitas diferenças entre nós. Nós estamos falando da igreja, um lugar onde se reúne o povo de Deus, e Apocalipse vai dizer que é gente que Deus comprou, que Cristo comprou com seu próprio sangue, gente de toda tribo, língua, raça, nação. A igreja é meio que uma amostra do que vai ser isso no céu. A gente tem aqui pessoas de diferentes lugares, diferentes origens, diferentes culturas, diferentes regiões do Brasil. Como é que a gente se relaciona no meio de tanta gente que pensa diferente e que enxerga a vida de modo diferente? A proposta de Paulo para os irmãos de Filipos é o seguinte: a despeito de todas essas diferenças, tem um jeito de vocês terem e construírem relacionamentos saudáveis e significativos, e esse jeito é o seguinte: eu quero que vocês pautem o relacionamento de vocês em alguma coisa que seja maior do que as diferenças que vocês têm. É compreender que aquilo que nos une enquanto igreja e povo de Deus é muito maior do que qualquer coisa que possa nos diferenciar. Apesar de alguns movimentos da igreja evangélica, especialmente no Brasil, estarem aderindo a essa cultura de bolhas, de guetos, a gente vai ser a igreja que vota no partido tal, e aí vem todo mundo para cá porque a gente faz campanha. A beleza da igreja, se a gente olha especialmente para o livro de Atos dos Apóstolos, é ter gente que pensa diferente em elementos que são secundários, e para nós esse é um elemento secundário. Se para você a política é um elemento primário, te aconselho a sair da igreja e se filiar a um partido político, você vai ganhar muito mais com isso. Para nós esse é um elemento absolutamente secundário, e nós entendemos que, a despeito de entendimento qualquer que a gente tenha sobre política, sobre religião, sobre qualquer outra área da vida, time de futebol, você pode ser até flamenguista, mas ainda assim você tem que compreender que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos diferencia. E a proposta de Paulo para os irmãos de Filipos é o seguinte: eu quero que vocês construam relacionamentos que estejam centrados no Evangelho. Nós vivemos numa cultura muito parecida com a cultura de Filipos nesses aspectos, e a proposta que a gente tem olhando para as Escrituras é exatamente essa: construirmos relacionamentos centrados no Evangelho. A gente vive na época do isolamento social, né? Para alguns não mudou muita coisa, né? Eu conheço pessoas que dizem: para mim não mudou nada, vem para a igreja, acaba o culto, eu saio sem falar com ninguém, igual eu sempre fiz, não mudou absolutamente nada, eu estou até gostando. Eu conversei há pouco tempo atrás com um pastor, eu tenho um conhecido que ele é pastor, e ele diz: eu odeio pessoas. Eu não consigo entender muito essa lógica assim, mas ele disse que a melhor parte da Covid que ele teve foi ficar 14 dias isolado dentro de casa, dentro de um quarto, que se ele pudesse, ele pegaria a Covid de novo só para ficar isolado. É óbvio que isso vai depender do temperamento de cada um, do seu modo de se relacionar ou não, mas é fundamental a gente compreender o quanto é importante que a gente desenvolva relacionamentos, porque eles são fundamentais. Talvez o que a pandemia mais nos ensinou, ou que Deus nos ensina por meio dessa pandemia, é que a gente valorize os nossos relacionamentos, porque a gente foi privado de algumas dessas relações e interações sociais, e a gente sabe o dano que isso está trazendo para todos nós. Aquela história de que
a gente só valoriza depois que perde, isso não é só indireta de Facebook, de gente que foi abandonada. Não, isso é uma realidade e a gente consegue perceber isso na prática. Quando a gente foi privado de algumas interações sociais, a gente percebe o quanto isso é importante. Afinal de contas, nós somos seres relacionais, porque somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é relacional. Como diria Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. E essa é uma realidade. Tom Jobim está copiando um texto bíblico com toda certeza. Ainda assim, a unidade nos relacionamentos é algo desafiador. Existem muitas formas de pensar, de agir, de enxergar o mundo, e para a gente se relacionar nesse contexto de tantas diferenças, somente tendo algo em comum que é maior do que essas diferenças. Olhando para a igreja, olhando para o apelo à unidade que Paulo faz nos relacionamentos, o que é capaz de unir gente tão diferente? O que é maior do que preferências políticas, classificação social, etnias e tantas outras coisas que nos diferenciam? A resposta é exatamente o Evangelho de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do primeiro verso, nós tivemos há uns 2 anos e meio, mais ou menos, aqui na igreja, uma série chamada É Preciso Saber Viver, e a gente fez uma série expositiva da carta de Paulo aos Filipenses. A gente passou versículo por versículo dessa carta, e hoje a gente retorna a essa carta tendo uma abordagem um pouco diferente, com uma aplicação um pouco mais pensada para esse tema de relacionamentos. Então eu te convido a ler comigo. A versão que eu leio hoje é NVI, Filipenses capítulo 2, a gente vai ler do 1 até o 11. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra aqui. E a gente pede nesse momento que o Senhor, por meio do Espírito Santo que habita em nós, nos ajude a compreender as verdades das Escrituras e aplicar essas verdades ao nosso cotidiano. Que a nossa vida reflita a fé no Evangelho que nós afirmamos ter, e hoje, de modo especial, nos mostra como isso se aplica nos nossos relacionamentos. Oramos que seja assim, pedimos no nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém. Paulo, então, está falando para esses irmãos e apelando para que vivam em unidade, e ele aponta uma virtude como sendo fundamental para que haja a unidade nos relacionamentos. Ele fala sobre humildade. É muito interessante que Paulo ele começa falando que estamos em Cristo, temos alguma comunhão no Espírito, ele pede para que completem a alegria dele, e ele diz no verso 3, para não fazerem nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerarem os outros superiores a si mesmos. Ele vai apresentar o que Jesus fez como base e como motivação para essa humildade, e ele vai dizer que o próprio Jesus foi alguém que se humilhou, sendo Deus, assumiu a forma de servo, de homem, e na atitude de Jesus a gente encontra a motivação, ou seja, no Evangelho nós encontramos o modelo e a razão para essa humildade. É bem interessante a gente pensar nesse tema, porque a humildade é uma espécie de armadilha. Humildade é daquelas qualidades que, se você acha que você tem, é fato que você não tem. Se você diz assim, eu sou uma pessoa humilde, eu me orgulho disso, é óbvio que você não tem humildade. Você está se orgulhando de uma pretensa humildade. E é muito interessante, porque é uma característica que só tem valor
se ela é reconhecida em você pelo outro. E você não pode nem concordar com ele, porque se alguém diz para você assim, eu estou observando o seu proceder, a sua caminhada, e eu quero elogiar porque você é uma pessoa humilde. Se você fala, eu sou uma pessoa humilde de fato, você acabou de perder a sua humildade, porque você está se orgulhando disso. Eu não sei se vocês lembram, mas o pastor Exaltino, uma vez pregando, deu um exemplo sobre isso. Ele disse que ele estava presidindo uma assembleia e, de repente, alguém levantou a mão, pediu para falar e disse assim, olha, eu queria falar sobre humildade, que é um ponto que está me incomodando aqui na igreja, porque de humilde nessa igreja só tem eu e o pastor. É uma pessoa que não tinha, assim, uma visão muito correta sobre si mesmo. Então, é bem interessante a gente pensar que a humildade ela só é uma qualidade se ela é reconhecida pelo outro. Logo, é impossível alguém demonstrar humildade se essa pessoa vive em isolamento, se essa pessoa não tem relacionamentos, se essa pessoa não está em uma comunidade, é impossível que ela seja reconhecida como uma pessoa humilde. Pode ser que a gente crie um problema aqui? Pode ser. Pode ser que você pense assim, mas Jesus falou sobre si mesmo e ele disse, aprendam de mim porque eu sou manso e humilde. E eu queria te lembrar, não sei se você se lembra disso, mas Jesus ele não era contaminado pelo pecado. Você, eu acho que é, né? Então, a autoanálise que Jesus faz quando ele fala sobre si mesmo, essa constatação era pura e perfeita porque não era contaminada pelo pecado. É bem provável que a gente não consiga fazer isso. Do mesmo modo, quando Jesus fala sobre si mesmo e ele diz que é Deus, e de fato ele é. Agora nós, quando nos dizemos humildes, se nós não cuidarmos, estaremos nos orgulhando dela, o que é pecado. Em 2019 eu preguei esse mesmo texto aqui na igreja, eu dei uma olhada no sermão durante a semana e eu vi uma frase que exemplifica muito bem isso, ela é atribuída a um homem chamado Oscar Levant. Eu anotei que ele é ator, comediante, compositor e pianista, mas eu não faço ideia de quem ele seja, mas a frase dele exemplifica isso quando ele diz o seguinte, o que o mundo precisa é de mais gênios humildes. Hoje restam poucos de nós. Percebe como a humildade se transforma em motivo de orgulho? Essa capacidade de transformar coisas boas em coisas ruins, em ídolos, na verdade é fruto do nosso próprio coração pecaminoso e a gente tem que cuidar porque a nossa tendência é fazer isso o tempo todo. Pegarmos coisas boas que Deus nos deu, como a nossa família, como o nosso trabalho, como a nossa renda, como os nossos bens. Se nós não tomamos cuidado, nós transformamos essas coisas boas em ídolos, quando nós colocamos isso à frente do nosso relacionamento com Deus, ou até mesmo à frente das necessidades do outro. É isso que o reformador João Calvino exemplifica quando ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Por isso que Paulo está dizendo para esses irmãos, eu quero que vocês vivam em unidade, por meio de uma atitude humilde, mas eu quero que a humildade de vocês seja modelada por meio do Evangelho. Eu estou falando para vocês sobre a importância da unidade nos relacionamentos, no contexto coletivo, e essa unidade só vai ser construída por meio de uma atitude humilde. Imagina, nós temos 100 cristãos numa igreja e cada um deles pensa que tem a melhor opinião sobre como deve investir os recursos, planejar programas e todas as outras coisas. É provável que a gente não caminhe para lugar algum. Olhando para esse trecho, a gente consegue perceber, em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 4, a necessidade da humildade. Porque é que a gente precisa de uma atitude humilde nos relacionamentos. No verso 1, Paulo lembra esses irmãos das experiências comuns que eles têm com Cristo e com o Espírito Santo. Ele está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para uma comunidade que já cria no Evangelho. Ele está escrevendo para uma comunidade de pessoas que tinham isso em comum, eles estavam em Cristo. Paulo está dizendo, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e comunhão. No versículo 2 ele vai continuar dizendo, se temos tudo isso, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Ou seja, se temos a obra de Cristo em comum, o que o Espírito Santo fez por nós em comum, no verso 2 ele vai dizer que a sua alegria seria completa se essa unidade fosse demonstrada de que modo? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor,
o mesmo espírito e a mesma atitude. Isso nos ensina que a base para a unidade da igreja, a base por meio da qual a unidade da igreja é construída, a base que promove a unidade da igreja, é exatamente o que Cristo fez por nós e o que nós aprendemos por meio do Espírito Santo. Não é a nossa ideologia, não são as nossas opiniões pessoais, mas é o que Cristo fez por nós e nós ouvimos isso porque fomos convencidos pelo Espírito Santo. Essas coisas constituem o fundamento da nossa unidade. E o que é que nós ouvimos porque fomos convencidos pelo Espírito Santo e o que Cristo fez por nós? A mensagem do Evangelho. Pregamos semana após semana a mensagem de que Cristo viveu essa vida perfeita, que nós éramos incapazes de viver. A mensagem de que Cristo morreu pagando os nossos pecados, pecados esses que nos separam de Deus. A mensagem de que o homem havia sido criado em perfeita harmonia com Deus, pecou, desobedeceu, e por conta de desobedecer e ofender a um Deus que é eterno, esse homem está eternamente condenado. A boa notícia do Evangelho é que Jesus vem para viver essa vida que nós éramos incapazes, ele morre na cruz pagando os nossos pecados e ele ressuscita ao terceiro dia vencendo a morte, vencendo o pecado, provando que o sacrifício foi aceito por Deus e nós somos aceitos por Deus não pelo que nós fazemos, porque não há mérito algum em nós, mas somos aceitos mediante a fé naquilo que Cristo fez. É o que Paulo escreve para os Romanos no capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Não tem a ver com o que eu faço para Deus. Tem a ver com o que Cristo fez por mim. E quem nos convence dessa mensagem é o Espírito Santo, de modo muito claro. A base para a unidade da igreja não é outra coisa senão o Evangelho. É por causa do Evangelho que nós encontramos encorajamento entre os irmãos. É por causa do Evangelho que nós encontramos comunhão. É por causa do Evangelho que nós encontramos consolação, conforme o texto vai dizer. É por causa do Evangelho que essas coisas não são fruto de um relacionamento superficial, mas há entre nós o que ele chama de profunda afeição. Há um afeto entre nós, que nós só temos isso por causa do Evangelho. Há um amor, uma mesma unidade, um mesmo propósito, um mesmo entendimento que a gente compreende que, embora a gente seja tão diferente em alguns aspectos, aquilo que nos une nos faz viver em unidade, porque o sangue de Cristo que nos comprou é maior do que qualquer coisa que possa nos diferenciar. Paulo está deixando claro para esses irmãos que eles precisam viver em unidade, mas não é porque é um pedido seu particular. Eles precisam viver em unidade porque eles compreenderam o Evangelho. E se eu compreendo o Evangelho e esse Evangelho se aplica nos meus relacionamentos, é uma consequência natural que a gente vive em unidade e isso é demonstrado na prática por meio de uma atitude humilde. Os versos 3 e 4 nos mostram que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, ter o mesmo espírito, a mesma atitude, é algo que só pode ser alcançado em humildade. Paulo está dizendo no verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O modo padrão do ser humano é se preocupar apenas com as suas próprias necessidades. O modo padrão do ser humano é cuidar apenas dos seus próprios interesses, ambições e aspirações. Por isso que Paulo está enfatizando para esses irmãos que eles devem se esforçar para ter uma atitude humilde. E é difícil, não é natural. O normal é a gente se preocupar com a gente mesmo. O normal é a gente cuidar das nossas necessidades, no máximo, daquelas pessoas que estão perto de nós. O desafio que Paulo está propondo para esses irmãos é o seguinte: se vocês compreenderam o Evangelho, a vida de vocês tem que ser diferente da vida que corre aí no fluxo normal do mundo. As pessoas estão correndo de um lado para o outro, cuidando dos seus próprios interesses. Se vocês creem no Evangelho, a vida de vocês tem que refletir essa fé que vocês dizem ter. E o modo pelo qual vocês vivem isso nos relacionamentos é exatamente sendo humilde, que não tem nada a ver com ser pobre, que não tem nada a ver com uma falsa aparência de piedade.
não tem nada a ver com o seu temperamento, porque a gente está cansado de ver gente que aparentemente é humilde, mas no fundo é uma pessoa orgulhosa. A gente consegue perceber isso nos nossos relacionamentos. A humildade tem a ver com uma atitude, um modo de enxergar a vida e um modo de viver isso na prática. Paulo está dizendo, não coloquem somente os interesses de vocês em primeiro lugar, mas também as necessidades dos outros. Parece simples da gente entender, mas colocar isso na prática é algo totalmente difícil, porque foge à nossa naturalidade. Viver em humildade não é algo simples, e é uma guerra contra o nosso próprio coração. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente até consegue no início, só que o tempo vai passando e a gente vai se orgulhando da nossa humildade e a gente deixa de tê-la. A grande maioria de nós tem que lutar contra esse pecado, esse desejo por reconhecimento, por fama, por poder. A nossa cultura prega isso o tempo todo. As pessoas são valorizadas por aquilo que têm. As pessoas são reconhecidas por aquilo que são capazes de construir. As pessoas constroem as suas identidades centradas na sua produtividade. E é o tempo todo essa cobrança, porque temos que produzir mais, temos que fazer, afinal de contas, nós somos reconhecidos pelo que nós fazemos. A mensagem do Evangelho nos leva para um contrafluxo. A mensagem do Evangelho é o entendimento oposto do que a cultura está pregando. Porque a mensagem do Evangelho me garante que, a despeito do que eu faça, independente de qualquer coisa que eu possa produzir, a minha identidade não está na minha produção ou na ausência dela. A minha identidade está em Cristo. Eu preciso ser humilde porque a minha identidade é uma identidade que está relacionada com Cristo. E Cristo é o maior exemplo de humildade que a gente tem. E a gente vai vivendo o tempo todo nessa guerra contra o nosso próprio coração. E é natural que a gente viva assim. Pode ser que você se culpe e diga, é uma luta diária que eu tenho, eu não sirvo para ser cristão, eu já estou há 30 anos nessa e não consigo viver isso. O apóstolo Paulo, o maior plantador de igrejas que já existiu, o homem plantou igrejas, escreveu a metade do Novo Testamento, praticamente. No final da sua vida, ele vai falar sobre essa guerra que há dentro dele, do homem interior com o homem exterior. O apóstolo Paulo vai dizer que ele ora a Deus algumas vezes, pedindo para que tirasse esse espinho que ele tinha na carne. Ele vai dizer em uma de suas cartas o seguinte, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu odeio eu faço todos os dias. É natural que haja em nós essa luta. O grande problema é quando a gente se acha bom demais e para de lutar, e aí a gente foi vencido pelo pecado do orgulho, da ganância, da busca por fama e por reconhecimento. É uma luta contra o nosso próprio coração, mesmo para aqueles que sofrem de autocomiseração, que parece que não se amam, que parece que não amam a sua própria natureza e identidade. Não sei se você se relaciona com gente assim, mas gente com aquela síndrome de coitadismo, que acham que são sempre os piores, e a gente às vezes pensa, nossa, essa pessoa precisa de amor próprio. Na verdade, essa atitude dela é um excesso de amor próprio. Porque normalmente quem se relaciona desse modo é uma pessoa que deseja atenção e aprovação alheia o tempo todo. Então ela entra naquilo que nós chamamos de psicologia reversa, como se todos nós tivéssemos 4 anos de idade, porque a pessoa é carente de elogio. Ela se acha boa e, além disso, ela precisa que o outro reconheça. Então ela fica o tempo todo fazendo esse joguinho. Vai para o Facebook, posta uma foto e bota assim, ah, como eu estou gordo. Na verdade, não é para ela dizer que está gorda, é para que as pessoas digam, que é isso? Você está magro. E a gente é especialista em mentir em rede social mesmo, então a pessoa acaba se sentindo bem. Ah, como eu sou ruim. Enquanto ela não tiver um super sincero que fale para ela, é ruim mesmo. Está gordo mesmo, com toda certeza. Enquanto ela não tiver alguém que faça isso, ela vai viver nesse fluxo o tempo todo. Não estou te encorajando a fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Não vai sair comentando foto dos outros aí e dizer que o pastor mandou. Se você quiser fazer isso, cria uma conta fala, alguma coisa assim nesse aspecto, mas eu não estou te encorajando a fazer isso. Percebam que são várias facetas de um mesmo problema. Um coração orgulhoso e uma briga para não sermos dominados por essa arrogância. Se nós caminhamos e paramos aqui, no verso 4, esse trecho traz para nós notícias terríveis, porque ele mostra que esse é um padrão de vida que a gente deve buscar, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o nosso próprio coração, a gente percebe a nossa incapacidade. Paulo está falando sobre a importância da humildade
na unidade da igreja em torno do Evangelho, e a gente percebe que por nós mesmos nós não somos capazes. Por isso que logo em seguida, é como se ele dissesse para os filipenses, não se desesperem, que eu estou apresentando para vocês agora, além da necessidade da humildade, eu estou apresentando agora, a partir do verso 5, o exemplo de humildade. Paulo encoraja esses irmãos a adotarem a humildade que está em Cristo Jesus. No verso 5 ele vai dizer, tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Nós precisamos modelar a nossa humildade com a humildade de Cristo. Só que normalmente, para justificar o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso pecado, normalmente nós tendemos a nos comparar com o que há de pior. Eu sei que eu não sou humilde, mas o meu cunhado é pior do que eu. Eu sei que eu não sou humilde, mas o meu irmão é muito mais orgulhoso do que eu. E nos comparamos com o que há de pior, porque assim a gente se sente um pouco melhor. A ideia de Paulo para esses irmãos não é o seguinte, olhem para a igreja da Galácia e vejam o quanto vocês são legais, porque eles são muito enjoados. Olhem para a igreja de Corinto e vejam o quanto vocês são puros, porque o pessoal de Corinto é uma imoralidade terrível na igreja. A ideia de Paulo não é essa. Ele não está dizendo para que os filipenses se comparem com o que há de pior. Ele está dizendo o seguinte, olhem para Jesus e percebam o quanto vocês precisam aprender sobre humildade. É ter Cristo como padrão, é ter Cristo como modelo. O pastor Cristiano sempre usava essa figura, essa ilustração, e eu acho interessante que é um cristão olhar para Cristo, é caminhar olhando para o horizonte. Embora eu saiba que eu não vou chegar nunca, quanto mais eu caminho, mais eu percebo o quanto eu estou longe, mas ainda assim eu não posso perder isso de vista. É o que Paulo mesmo escreve, que devemos caminhar, seguir olhando, não para a esquerda, não para a direita, não desviando o olhar, mas tendo os olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Se nós queremos ser humildes, sem nos orgulharmos disso, se nós queremos ter essa unidade e viver relacionamentos saudáveis, positivos, centrados no Evangelho, o único meio de fazer isso é tendo o Evangelho como base, é tendo Cristo como alvo, e Paulo apresenta isso em termos práticos. Do verso 6 a 8, ele vai nos mostrar como Cristo demonstra a sua humildade. Ele vai dizer, sendo Deus, não julgou que o fato de ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas se humilhou, se fez servo, assumiu uma figura humana, foi reconhecido como um de nós, foi obediente até a morte e morte de cruz. E é um contraste muito interessante, porque ele, por natureza, é Deus, mas assume a natureza de um servo. Nisso a gente tem que refletir, porque muitos de nós que somos servos por natureza, às vezes queremos nos fazer como se fôssemos deuses, e usamos até a religião e a espiritualidade para demonstrar uma suposta superioridade sobre o outro. Quem pensava merecer mais do que tinha era o diabo. Quem é que tem sido o seu exemplo? Você acha que você merece mais do que você tem? Ou você está disposto a abrir mão do que você tem para que outros sejam servidos? Essas coisas revelam quem é o modelo de vida que nós temos. Essas coisas revelam quem está no centro do nosso coração e revelam quem é, de fato, o Senhor da nossa vida e da nossa existência. Cristo tinha a natureza de Deus, mas ele não usa isso como base para justificar a sua própria vontade. Ser humilde, irmãos, é compreender que a minha vontade nem sempre é a melhor. Jesus, antes de ir para a cruz, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa humildade que é resultado da compreensão do Evangelho é uma submissão total à vontade de Deus, mesmo que o fim do caminho seja uma cruz. É compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes não parece tão agradável para nós. Mas se eu me submeto totalmente a essa vontade de Deus com uma atitude humilde, eu entendo que mesmo que o fim do caminho seja uma cruz, esse é o melhor caminho. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para cumprir o que Deus tem para nós. Se eu entendo o Evangelho, eu procuro demonstrar isso no meio dos meus relacionamentos, por meio de uma atitude humilde. E eu compreendo que o propósito último da existência humana não é a satisfação pessoal, não é ter as necessidades supridas, mas é que Deus seja glorificado. E Deus é glorificado quando nós temos relacionamentos saudáveis e centrados no Evangelho. Como é que a gente demonstra isso na prática?
por meio de uma atitude humilde. A humildade de Jesus o leva para a cruz. E eu queria que você se lembrasse que a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas é um símbolo de condenação e vergonha. Na época de Jesus, a cruz era um castigo para os piores criminosos, para aqueles mais terríveis. E Jesus, apesar de não ter pecado, apesar de ser totalmente justo, ele abraça a nossa condenação. Ele foi reconhecido como um de nós. Ele se humilhou, ele abraçou a degradação dos homens. Ele, em sua humildade, pensou em nós. O texto bíblico vai dizer que ele se esvazia e se torna como um de nós. Em outra ocasião do seu ministério, ele vai dizer para os discípulos que ele é o Filho do Homem, e ele vai dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. E aqui a gente tem que pensar um pouco. O Senhor do Universo se fazendo servo e colocando tudo o que tem, entregando o que tem de melhor para que as pessoas sejam servidas. Será que essa é a mesma atitude que nós temos enquanto seguidores de Jesus? Ou a gente briga com o que nós achamos que merecemos? Ou nós somos cheios de direitos? Ou nós somos cheios dessa busca por fama, por reconhecimento, e mesmo aquilo que nós fazemos de bom, nós fazemos com a motivação errada? Viver para a glória de Deus, ter um relacionamento centrado no Evangelho, é exatamente colocar tudo que eu tenho e entender que tudo que eu tenho... Semana passada a gente falou sobre generosidade e essa é uma forma de demonstrar isso na prática. Tudo que eu tenho, eu não estou falando só de recursos, estou falando dos meus dons, dos meus talentos, da minha vocação, daquilo que Deus me deu, da minha capacidade que Deus me dotou dela. Eu sou capaz de colocar isso à disposição do outro. Eu sou capaz de abrir mão da minha satisfação pessoal para que outro seja abençoado. Isso revela se nós temos essa mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Percebem que é uma forma muito diferente de enxergar o mundo. A gente é bombardeado com isso o tempo todo. Produzam mais, demonstrem a sua produção, a sua capacidade, vivam o tempo todo pensando em como ganhar mais, como investir, como ter um retorno melhor. E eu não estou dizendo que essas coisas sejam ruins, mas essas coisas não podem ser a finalidade última da sua vida. Se essas coisas constituem o propósito da sua existência, alguma coisa está muito errada e o Evangelho não é uma realidade no seu cotidiano. A proposta é: eu posso ter todas essas coisas, buscar todas essas coisas, mas elas têm, na minha escala de prioridade, um lugar muito abaixo do que eu entendo que é a prioridade na minha vida, que é o Evangelho de Cristo Jesus. O problema é que nós somos muito nominais na nossa fé. Nós nos classificamos e dizemos: eu sou um cristão, eu creio em Cristo, eu creio no Evangelho, mas será que na hora de demonstrar isso na prática, nós temos a mesma habilidade do nosso discurso? Que às vezes a gente fica se perguntando: será que vale a pena o tempo todo? E aí a questão se vale a pena ou não depende de como você julga isso. O que é que define os seus padrões? Você vai se comparar com o outro que vive a vida sem se preocupar com Deus, busca todas essas coisas, e aí talvez no final da vida ele seja um milionário e você um missionário, né? Ele seja um milionário e você não. E aí você pensa: será que valeu a pena? Depende. O que é que define os teus padrões? O que é que define o propósito da sua vida? É um ganho financeiro? Se é um ganho financeiro, viver em humildade não vale a pena. Agora, se o que define o padrão da sua vida é viver para a glória de Deus, vale muito a pena viver uma vida de humildade. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe, além da necessidade da humildade, além do exemplo de humildade, Paulo fecha agora falando sobre a recompensa da humildade. Dos versos 9 a 11, ele vai dizer: por isso, ou seja, por causa disso que Jesus fez, dessa humilhação, de ser reconhecido em figura humana, de ser obediente até a morte, e morte de cruz, por causa disso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A recompensa da humildade de Cristo, porque ele foi humilde, Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele é Deus,
Ele se humilha, ele se faz como um de nós, ele é obediente até a morte, ele morre em uma cruz e, como consequência disso, ele é honrado por Deus, elevado à mais alta posição e recebe de Deus o nome que está acima de todo nome. Nome, no sentido bíblico, não é só uma designação que difere uma pessoa da outra, como na nossa cultura, mas traz consigo um peso de caráter, de posição, de papel, de dignidade. Por isso que é muito comum a gente ver na Bíblia Deus mudando o nome de algumas pessoas. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel. Tudo isso está ligado ao significado do nome. Portanto, quando Paulo diz para esses irmãos, nessa cultura, que Jesus recebeu o nome que está acima de todos os nomes, no sentido bíblico, Paulo está dizendo que ele foi elevado à posição mais alta, ele foi elevado à posição mais digna de todas, de modo que ele continua dizendo que diante do nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi humilde e foi recompensado por Deus, recebendo o nome que está acima de todo nome. Ele teve a sua posição elevada pelo próprio Pai. E aí você se pergunta, aplicando isso para mim, ser humilde significa que eu serei recompensado por Deus? Primeiro, se você quer ser humilde para ser recompensado, isso não tem nada a ver com humildade, porque você está pensando no quanto você é capaz de ganhar. Você está pensando em si mesmo, logo, isso não tem a ver com humildade. Segundo, só existe um que é santo, perfeito e justo, e nós somos salvos por causa da humildade e da obediência dele. Mas você quer falar sobre recompensa? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 5, versos 10 e 11, um texto escrito também pelo apóstolo Paulo. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Cristo foi elevado a uma posição mais alta. Se nós olharmos para a nossa condição, nós éramos inimigos de Deus e agora nós fomos reconciliados com Deus. Nós éramos seus inimigos, nós vivíamos num estado de oposição em relação a Deus, mas agora nós somos filhos de Deus. Éramos órfãos e hoje somos filhos. Éramos inimigos e hoje temos comunhão com Deus. Hoje temos paz com Deus. Éramos seus inimigos e temos paz. O que é capaz de promover essa paz para seres que não merecem, que são inimigos de Deus? E a resposta é a mesma, simplesmente o Evangelho. Mensagem essa profetizada por Isaías séculos antes, dizendo que ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por meio das suas pisaduras nós fomos sarados. Essa mensagem de que éramos inimigos e agora somos reconciliados com Deus. E o mais interessante é que a palavra recompensa significa algo que nós ganhamos como resultado daquilo que nós fazemos. Por isso, no nosso caso, a salvação não é uma recompensa, mas é um presente da graça de Deus. Porque ela não tem a ver com o que eu faça. A salvação não é recompensa da minha humildade, não, é o contrário. Primeiro nós somos salvos e depois nós somos chamados a viver uma vida humilde. Nós não buscamos essa humildade porque a nossa salvação depende disso, muito pelo contrário. Você não é salvo pelo que você faz, você é salvo tão somente pela graça de Deus. Uma graça que vem sobre você sem que você mereça e quebra as fortalezas do seu coração, e o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, e é Ele quem te faz confessar Cristo. Não é pelo que nós fazemos, não é por obras para que ninguém se glorie, mas essa salvação é única e exclusivamente pela graça por meio da fé, e essa fé também não é mérito seu, porque ela não vem de você, mas ela é dom dado por Deus. Não buscamos esse modo de vida porque a nossa salvação depende disso, não. Muito pelo contrário, exatamente por sabermos que não depende de nós, que a gente procura viver em humildade, para que tenhamos essa unidade nos nossos relacionamentos, cumprindo assim o propósito de Deus para a sua igreja.
Irmãos, que a gente viva essa vida tendo essa atitude humilde, que haja no meio de nós, embora a gente seja tão diferente em aspectos que são secundários, mas que haja em nós essa unidade que só é possível por meio do Espírito Santo, por meio daquilo que Cristo fez por nós, ou seja, que os nossos relacionamentos sejam centrados no Evangelho. Se eu vivo desse modo, eu abro mão até de direitos que eu tenho, para que outros sejam abençoados. Eu coloco tudo o que eu tenho à disposição do outro. Eu enxergo no outro alguém a quem eu devo servir. E tudo isso porque eu compreendo o Evangelho, porque todas essas coisas refletem exatamente o que Jesus fez por nós. Que isso nos motive a fazermos exatamente o mesmo nos nossos relacionamentos. Mesmo nessa cultura que a gente vive, nessa era de individualismo, de egoísmo, de pessoas que pensam só nas suas necessidades, que nós sejamos sal da terra e luz nesse mundo tão egoísta. Que a gente consiga viver essa vida de modo que olhem para nós e se perguntem o que há de diferente na nossa forma de nos relacionarmos com os outros. A gente vive nessa cultura do utilitarismo. As pessoas se relacionam baseado no que o outro tem a me oferecer. As pessoas se relacionam pensando no que o outro pode fazer por mim. E a gente achou até um nome bonito para isso, às vezes, né? É o network no trabalho. Né? A gente vai se relacionando, construindo. É óbvio que isso é interessante, importante, fundamental, mas sonda o seu próprio coração para ver se não é uma forma bonita de chamar esses relacionamentos utilitaristas. Nós somos chamados, enquanto cristãos, a vivermos uma vida totalmente diferente, porque o que molda o nosso modo de nos relacionar não é essa cultura egoísta, mas é o Evangelho de Cristo Jesus, que independente da era, do tempo, do lugar, é uma mensagem que norteia a nossa vida enquanto cristãos. Essa mensagem, que é poder de Deus para a salvação de todo que crê, é ao mesmo tempo o modo que vai nos transformando dia após dia, de glória em glória, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Há uma confusão no nosso entendimento, que parece que o Evangelho é uma mensagem que só serve na nossa salvação. A partir daí nós conquistamos com o nosso esforço. Não. É o Evangelho de Cristo Jesus do começo até o fim. A base para o discipulado é o Evangelho. A base para o evangelismo é o Evangelho. A base para a adoração é o Evangelho. E a base para que tenhamos relacionamentos saudáveis não é outra coisa, senão o Evangelho de Cristo Jesus. Que vivamos assim, com a nossa vida centrada em Cristo, com os nossos relacionamentos centrados no Evangelho e tendo Cristo como a rocha em quem os nossos pés estão firmes. Que seja assim para sempre, que seja assim para a glória de Deus.